obra tão gloriosa que é a obra de Deus. Meus prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Uma alegria poder revê-los aqui mais uma vez nessa noite, para nós juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé para a gente ler o texto da palavra de Deus que será ministrado nessa noite, no livro de Amós, capítulo de número 9. Deus é bom, meus irmãos, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam debaixo da graça, da misericórdia do Senhor. Capítulo 9 e o versículo de número 11. Amém, Jesus, glória a Deus. Irmãos, é muito bom revê-los, muito bom estarmos aqui juntos nessa noite que o Senhor nos concede. E aí eu vou ser bem breve para que eu possa depois falar um recadinho para os irmãos. Ele diz assim, no verso de número 11: naquele dia eu tornaria a levantar a tenda de Davi, e caiu. Eu vou tapar as suas aberturas e tornaria a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que fez os céus e a terra. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lava alçará o que cega, o que pisa as uvas ao que lança-se a semente. Os montes destilarão o moço, todos os solteiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, edificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão vinho, e farão pomares, e comerão o seu fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? Pode tomar o teu assento, por gentileza. Povo abençoado de Deus, deixa eu fazer uma oração para que o Senhor possa ir diante da sua palavra. Grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós entramos na Tua presença aqui nessa noite e nesse momento para rogar ao Senhor que esteja adiante da Sua palavra, o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa nos abençoar. O Senhor emana a bênção do céu. Use a minha vida para falar do Senhor, a minha vida para a Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu vou passar para vocês aquilo que está, que Deus colocou no meu coração. E essa palavra, rapidinho, ela não vai se demorar muito, mas eu queria assim trazer ela, fazer uma retrospectiva, só apenas do dia em que nós chegamos aqui na nossa igreja sede, há aproximadamente 3 anos atrás. O Senhor, Ele nos deu essa palavra, depois ela foi pregada naquele período que estávamos na pandemia. Um dia, através daquelas mensagens que tinham que se pregar online, ela foi repetida. Assim que nós chegamos aqui, o Senhor nos deu essa palavra. Foi até o tema, dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Não sei se os irmãos se lembram. Ela foi a palavra que direcionou o trabalho aqui. E os versos que eu li para os irmãos naqueles dias, que é o verso de número 11: naquele dia eu tornaria a levantar a tenda de Davi. A tenda estava caída. Eu vou tapar as suas aberturas, eu tornaria a levantar as suas ruínas, ela voltará a ser edificada como nos dias da antiguidade.
E você sabe que essa é uma profecia de Deus através da boca de Amós. E essa profecia é uma palavra que Deus está falando. Eu quero que as coisas sejam como elas eram antes. Mas quais coisas que ele queria que fossem como eram antes? E aí ele vai dizer a tenda de Davi. Ele vai dizer que o que ele quer que seja como era antes é a tenda de Davi. E foi com essa palavra que o Senhor direcionou o trabalho durante esses anos, que o Senhor tem nos permitido pastorear aqui a igreja. Naquela ocasião, Deus estava falando conosco sobre uma coisa que eu quero colocar logo no início dessa mensagem: a simplicidade das coisas. Eu queria que você guardasse essa palavra, a simplicidade das coisas, as coisas simples. Deus estava com saudade das coisas como eram antes e da forma simples que elas eram. Então vocês vão ver que no capítulo essa é uma palavra de restauração para Israel, porque Israel havia se perdido, ao longo do tempo. Israel havia se perdido totalmente, a cabeça de Israel havia se perdido, porque eles haviam deixado de ser um povo simples, um povo que Deus tinha o prazer de sair desse povo. Acabou de acabar a energia hoje, um jeito de acabar a energia. E aí, se acabar, a gente continua daquele jeito com muita calma, tá bom? E a gente segue em frente. Aí, bichinhos de Jacó, escute bem. A Bíblia nos diz que, eu lembro aqui, se você tentar recapitular aqui rapidinho para vocês lembrarem, por que Deus, Ele não, a saudade dele, de que as coisas voltassem como era antes, não foi lá para o tabernáculo de Moisés? Vocês se lembram disso? Por que não foi lá para o tabernáculo de Moisés? Tá bom, até porque o tabernáculo de Moisés, quando o Senhor me entregou essa palavra, eu estava lá em Salto Grande ainda. Foi um camarada de Deus no mês de outubro, lá naquela região. Por que Deus? E aí eu perguntei para o Senhor, conversando com Deus, não dizendo que Deus falou tão claramente, mas o Espírito Santo foi trazendo uma mensagem dizendo assim: por que o Senhor não tem saudade do tabernáculo de Moisés? O tabernáculo de Moisés, que ele passa as medidas, os detalhes, as tapeçarias, a madeira, como que ele queria que fosse medido, o tamanho. E dizia sempre para Moisés: não esqueça de fazer segundo aquilo que eu tenho de falar. Por que ele não tem? Por que ele não tem saudade do templo de Salomão? Que ele usa o seu filho, até mesmo Davi, para arrecadar as coisas que havia, os materiais. E ali, irmãos, Deus não poupou investimento. Ele arrumou ouro, ele arrumou prata, ele arrumou pubis, ele arrumou especiarias das mais caras, as tapeçarias, irmãos, os melhores pobres, tudo que havia de melhor nessa terra, mármores e marfins para a construção do templo. Por que Deus não tinha saudade daquele tempo? E aí, naqueles dias, o Espírito Santo nos dirigiu uma palavra, e naquela palavra Deus dizia para nós por que ele não tinha saudade, por exemplo, da tenda de Moisés, porque ele disse o seguinte para nós: a tenda de Moisés sempre representou para Deus uma adoração baseada no sacrifício. Desde o sumo sacerdote e as mensagens que se chegava do povo para a remissão dos pecados, para a bênção, ela era vinda através do derramamento de sangue. Sempre tinha que ter um inocente morrendo pelo culpado. Se pegava um cordeiro que estava puro, limpo, e imolava esse cordeiro, que prefiguraria depois Cristo. A intenção era que o povo olhasse para aquele cordeiro e falasse: nossa, o bichinho tão quietinho tem que ser morto
ser degolado para que eu seja perdoado. Irmãos, Deus não fica assim, porque a vossa culpa é muito grande. Para isso é necessário que haja um derramamento do sangue inocente. Então Deus não tinha saudade, e até naqueles dias Deus fazia uma analogia assim com a gente, e olha que depois entrou aquela pandemia e eu repeti essa mensagem, porque talvez até o título da mensagem, eu estava um dia lavando louça, você não sabe que eu gosto de mexer com o serviço de casa, eu estava lavando louça, pandemia, e aí eu escutei claramente o Senhor dizendo no meu ouvido: talvez eu não tenha saudade, talvez eu não tenha saudade, porque o que eu tenho saudade é da tenda de Davi. E aí então, aqueles dias, o Senhor dizia para nós assim: talvez eu não tenha saudade de um culto, que raramente as pessoas naquela ocasião vinham para me adorar. Eles faziam um dia cheio de pecados, palavras ruins na boca, invejas, divisão, orgulho, poder. E aí chegava na igreja e não tinha como eu me relacionar com eles com uma alegria, porque eu tinha que toda hora olhar para a morte do meu filho Jesus, do inocente da cruz, e estar todos os instantes perdoando esse povo, para que aí então eu pudesse me relacionar com ele. Então, constantemente eu olhava para a morte do meu filho, as suas vestes salpicadas de sangue, para me relacionar com esse povo. E aí, então, Senhor, por que o Senhor então não tem saudade do templo de Salomão, o grande templo de Jerusalém? E o Senhor então colocava no meu coração naqueles dias que ele não tinha saudade, porque o templo de Salomão representava o esplendor e a glória de Deus. Ótimo, até aí tudo bem, mas não era usado pelo povo como se deveria ser usado. Agora Israel havia se tornado um povo orgulhoso, um povo de que começou a se revelar. Se Deus tem esse poder todo, o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de toda a provisão de felicidade para mim. Então Deus estava dizendo naqueles dias: eu não tenho saudade, porque até nos dias de hoje, naquela ocasião, as pessoas estão também vindo para a minha casa, como se estivessem indo para o tabernáculo de Moisés, ou para o templo de Salomão. As pessoas entram na igreja e de vez a gente se relacionar, sem assim, o que eu posso fazer por eles, o meu poder, o ouro e a prata, a minha glória, o que eu posso realizar na vida deles, o que eu posso prosperar. Eu não tenho mais um relacionamento, é que nem um pai. Naquela ocasião eu disse o seguinte: é que nem um pai, quando ele desconfia que o filho está agradando ele porque quer alguma coisa. Deus até falava mais ou menos assim para nós: eu sei que boa parte desse amor é por aquilo que eu faço, boa parte desse amor, desse canto, dessa vida para o culto, é pelo medo da escassez, é pelo medo e não pelo amor. Não se vem para a igreja apenas para amar a Deus, independente se vai cantar, se vai louvar, se vai pregar, se vai ter cargo, apenas pelo motivo da gratidão, do louvor. Mas não, é uma chegada até mim, mas é uma chegada aguardando o meu poder, aguardando o meu ouro, minha prata, aguardando o meu rubim, aguardando as minhas especiarias. Então, desse culto eu também não tenho saudade, mas do culto que eu tenho saudade, o Senhor falava conosco. Ele disse aqui, eu não vou levantar o tabernáculo de Moisés nos últimos dias, é uma purificação espiritual. Eu não vou levantar o templo de Salomão, mas ele diz: eu vou levantar nos últimos dias a tenda de Davi, que nesse momento, naquela ocasião, ele disse: está caída. Essa que eu tenho saudade. Eu tenho saudade da tenda de Davi. E aí, como eu disse, foi uma mensagem de 50 minutos. Aqui eu só vou lembrar os irmãos o que significa a tenda de Davi de uma maneira simples. Aquela situação toda da tenda da arca ter sido levada e todas as tristezas que Israel
veio a passar, aquele reinado doente, aquele reinado enfermo de Saul, havia tirado a simplicidade das coisas, havia tirado a ingenuidade das coisas, porque o Saul ele tinha toda aquela representação difícil, aquela representação pessoal, você não sabe de tudo que aconteceu com ele. E aí a hora que essa arca retorna, você sabe que Davi levanta uma tenda, e historicamente, no livro de 2 Crônicas especialmente, nós vamos, 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós vamos ver que Davi, irmãos, ele ia para essa tenda, e nessa tenda ele ia para louvar a Deus, ele ia nessa tenda para agradecer a Deus, e ele ia nessa tenda prestar e se envolver com o amor que ele tinha por Deus. Então, Deus estava dizendo assim: o culto que eu tenho saudade, a igreja que eu quero levantar novamente, o grupo que eu quero que esteja de pé, o culto que eu quero novamente, é o culto, claro que eu sei da necessidade, como Deus abençoou Davi, como Deus abençoou tantos outros em meio às guerras, vai haver necessidades, mas a saudade que eu tenho nos últimos dias que eu vou levantar, o desejo que eu tenho, o que eu sinto falta, Deus estava dizendo, o que eu quero de novo, é uma igreja que entre, que cultue primeiro pela gratidão, pelo louvor. Eu quero uma igreja que me ame incondicionalmente. E você está notando que ele está falando da simplicidade das coisas. Simplicidade, coisas simples, coisas assim, simples, desapegada, despretensiosa. E nessa noite eu quero trazer essa palavra só para que vocês fiquem comigo, lembrar que nesses 3 anos que o Senhor nos permitiu estar aqui, eu entendi que o Senhor estava com o desejo da simplicidade das coisas. Simplicidade. Ser feliz pelo que tem, como tem. Tenho que comer, tenho que vestir. Estejais contentes. Nesses 3 anos que o Senhor quis de novo para a sua igreja, que o Senhor estabeleceu, lembra daquelas conversas que Deus falou para nós assim: irmão, você vai embora daqui a pouco, irmão, você está indo embora. Se você chegar na tua casa e tiver um feijão cozidinho, um arroz branquinho, se der certo de você fritar uma linguiça, ou botar um frango no molho, ou cortar uma carninha de porco, se der para você colocar 6 folhinhas de alface do lado, picotar um tomate, jogar um limãozinho, se der para você que pode tomar, às vezes tem gente que não gosta, pegar um suco tangue. Hoje minha mãe estava falando isso, eu coloquei um suco tangue numa garrafa de PET de 2 litros, sacudia com gelo assim, e o Senhor dizia para nós: se você tiver isso para pôr na mesa, se na sua mesa tiver uma farinha, e quem gosta, se tiver uma pimenta, se você sentar diante desse prato, você é a pessoa mais milionária e rica que existe nessa terra. Você é muito abençoado. Isso é riqueza, isso é fortuna. Deus dizia para nós, às vezes, que se você de manhã pode coar um café ou comprar 1 litro de leite, pegar um pão, passar uma margarina, uma manteiga, e alguns gostam até de fazer isso, né? Chuchar o pão assim, Se você tem um pãozinho para comer de manhã, irmãos, isso é a vida, isso é a alegria. Se você tiver um fusquinha, que as lanternas estejam pegando para não dar multa,
ele diz assim no verso de número 12: depois que lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa e disse: vocês entenderam o que eu tenho feito? Vós me chama de Senhor e Mestre, e eu sou. Ora, se eu que sou Senhor e Mestre vos lavo os pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade eu vos digo que não serve maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois que as fizerdes. O Senhor nos trouxe nesses 3 anos um evangelho de que a igreja não é um trampolim de sucesso, não é um trampolim de glória. Esse lugar aqui não é para estar tudo maior, esse lugar aqui não é feito para que alguém seja aplaudido, visto, alguém receba telefonema e esse telefonema encha o ego dele. Deus mostrou que a gente precisa vir aqui e viver a simplicidade do culto, a simplicidade do amor, a simplicidade da misericórdia. Durante esses dias, o Senhor nos ensinou, no capítulo 5 de Mateus, eu digo isso para a igreja, o sentimento. Ele diz assim: vocês ouviram por aí, olho por olho, dente por dente. Se alguém te fazer mal, se alguém não te cumprimentar direito, se alguém não te abraçar, se alguém não te ajudar, se alguém se tornar o seu inimigo, você deve também fazer a mesma coisa com ele. Mas nesses 3 anos, eu creio que o Senhor nos ensinou através de um pastoreio, dizendo: eu porém vos digo, resisti ao mal, qualquer que te bater na tua face, se alguém um dia te der um tapa na tua face, se alguém um dia te ofender e você não tontear, você fique de pé e ofereça a outra face para ele. Essa é a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho é qualquer que quiser pleitear contigo e dizer: me dá a tua cara, você chega, diz para ele: olha, toma aqui também a minha túnica, pode ficar com ela, eu não vou contender com você. Eu não estou aqui na igreja para isso, eu estou aqui na igreja para te amar, para te perdoar, para te estender misericórdia. Eu não sei ser diferente disso. Se alguém falar para você: caminhe 1 milha, você vai dizer: eu vou fazer isso 2 vezes. Dá quem te pedir, não desvie aquele que te pede emprestado. Ouviste que foi dito: ama o teu próximo e aborreça o teu inimigo. Eu porém vos digo: ama os teus inimigos. Se alguém fala mal de você, você fala bem dele. Faça bem aos que vos odeiam, e aqueles que te maltratam, você ora por eles. Pai, que sejais filhos do Pai que está no céu, porque fez com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Quero deixar nessa noite aqui para os irmãos essa palavra, a palavra da simplicidade das coisas, irmão. Não aceite nada diferente disso. Tudo que vier fora disso é mentira, é outro evangelho, não é verdade, irmãos. Qualquer coisa fora disso é pecado. O evangelho é simples, irmãos. O evangelho vai para casa sem dor, sem ruga. A igreja que o Senhor quer apresentar para Cristo está em Efésios capítulo de número 5, o versículo de número 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou e se entregou por ela, para purificar, santificando com a lavagem da água, para apresentar a
si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Se você não é amado pela tua esposa, seja grato a Deus por isso. Ela vale mais do que todas as mulheres, por mais belas que são desse mundo. Se você é amado pelo teu esposo, seja feliz por isso. Ele vale mais do que os homens mais belos desse mundo. Seja feliz pelas coisas simples, entre dentro da igreja. Não importa quem vai pregar, não importa se você não tem oportunidade, se você não é líder. Entre dentro da igreja e sirva a Deus com o coração desprendido e diga: Senhor, eu estou aqui pelo Senhor e eu não aceito mais nada a não ser isso na minha vida. Seja levado como Jesus a um pináculo, seja levado como Jesus diante do cinema, seja levado por Jesus a transformar água em pão e diga para Satanás: eu não toco nenhuma glória, nenhum poder, eu não toco nenhum abraço, eu não negocio dinheiro, eu não toco nada pelo chamado que Deus tem na minha vida. Não aceite menos do que isso, não aceite menos do que perdoar. Tem misericórdia, ser calmo. Aqui nada vale, aqui nós estamos para só servir a Deus. A simplicidade das coisas. A vida passa muito rápido. A vida é um sopro ligeiro. As coisas que estão aqui amanhã não estão mais. Uma hora a gente tem as coisas tudo sobre a mão da gente, daqui a pouco elas se desvanecem, como tivemos a perca da nossa irmã Maria. Por isso, viva em paz, simples, amando as pessoas, suportando-nos uns aos outros do Senhor, tendo calma. Não aceite menos que isso. Qualquer coisa diferente disso não é evangelho. É mentira. O evangelho é esse aqui, irmãos, é simples. O evangelho não é o pastor no culto, é a igreja embaixo. O evangelho é simples. O evangelho é amor. Maior serve o menor e dá a sua vida. É isso que é o evangelho. Você que está aqui no culto, procura um exemplo de um evangelho simples, desprendido, e viva esse evangelho. O evangelho que agora é só de Deus. O evangelho que não aponta para o homem, mas aponta sempre para Cristo. Esse é o evangelho, irmãos. Ele é o único Salvador. Ele é o único Senhor. Não complique esse evangelho. O evangelho é simples. Deus é simples. Jesus senta na beira do poço, senta na casa de um Zaqueu, publicano, pecador. Jesus faz amizade com duas irmãs, Lázaro, e se acomoda naquela casa como se fosse a melhor casa do mundo. Come peixe e pão à beira do mar. Jesus é um homem simples. O evangelho é simples. Que vocês possam guardar essa palavra no teu coração nessa noite. A simplicidade das coisas. Qualquer coisa está bom, está tudo bem. Eu estou de passagem aqui, a minha morada na eternidade. Que você aplaudisse ao Senhor, porque Ele é bom. Não faça nada porque você não se arrepende. Seja simples, volta para casa gemendo e chorando, mas sem fazer alguma coisa que não vai te deixar dormir em paz. Irmãos, eu não posso viver
me delongar muito, mas eu preciso dar um recado para os irmãos. Eu sei que, irmãos, olha lá, o Pai Cristo, autor e o consumador da nossa fé. Eu estou aqui hoje, os irmãos têm visto que a gente tem vivido alguns dias, esses dias ausente, resolvendo alguns trâmites. Eu vou tentar ser bem breve, sucinto, e eu tenho 30 minutos, mas não vou usar, vou terminar já. Mas eu queria fazer um comunicado com os irmãos. Há alguns dias a gente tem vivido isso, já faz no dia 26 de dezembro, foi quando de lá para cá a gente veio, todos os dias pedindo a Deus para que o Senhor não permita que as coisas aconteçam sem a vontade dEle. Nós estamos indo embora da cidade para um chamado de Deus, através da pessoa do nosso presidente, Luiz Fernandes Bergamin, está nos pedindo para que nós pegamos a atender esse chamado. Hoje é o último culto que nós estamos aqui como pastores da igreja. No dia 26 de dezembro, eu estou indo visitar o pastor Aparecido. O pastor Aparecido, né, que está com aquela enfermidade degenerativa. Estou indo dirigindo o carro para ver ele. Eu tinha um dia depois do Natal, o pastor Orlando me liga e fala para mim: no final agora do ano, antes de fechar a convenção, o pastor Luiz me procurou, me falou uma coisa. Ele não me pediu para te falar, mas faz uns 15 dias que eu não consigo mais ficar com isso para mim sozinho, que eu acho justo você ficar a par. E não é algo ruim no sentido de uma disciplina de 26 anos. Antes, a gente aqui terminando a campanha, Natal, e ele diz assim para nós, rapidamente, para que os irmãos fiquem a par, tá? Bonitinho. Ele fala assim: nós estávamos em uma reunião e o pastor Luiz, há uns meses, não sei se 6, 4 meses, ele tem uma angústia com uma cidade, uma regional de Sumaré. Ele é hoje o pastor presidente de lá, a superintendência de lá, a superintendência de Americana. E o pastor Luiz, há algum tempo, ele tem se angustiado com esse lugar, até que ele tem orado a Deus. Ele chegou na sala, me chamou e disse: pastor Orlando, eu tenho uma direção que está no meu coração de Deus para a cidade de Sumaré. E até então, ele contando para mim que isso é normal que aconteça. Mas ele disse: é uma decisão que vai te atingir diretamente. O pastor Orlando então conta naquela ocasião que ele imagina que ele imagina um monte de coisa, mas ele disse que em nenhum momento poderia surgir ou passar na cabeça dele que era a minha vida, porque tem tanto entorno, tem tanta gente em São Paulo, ou se não, aqueles que estão ali ao lado dele, como ele disse que atingiria ele. Ele disse: olha, pastor, e essa pessoa é o pastor Wellington. Na terça-feira passada, que eu estive aqui na campanha, acho que foi quando o nosso querido irmão Marquezinho pregou, eu estive com o pastor Luiz, porque naquele dia o pastor Orlando virou para mim e disse assim: ele quer falar com você, ele vai te ligar. Aí ele disse assim: pastor Wellington, eu sei que na concepção dele ele disse que você é um homem de oração e à tarde vocês vão orar. Pode ser que isso passe, mas eu queria colocar você para orar junto comigo. De lá para cá, eu preparei minha esposa, porque ela saiu do serviço dela às 5 horas, e eu virei para ele e disse: pastor Orlando, para ela, levei ela para tomar um café numa padaria, ela até estranhou, porque normalmente eu levo um pouco para casa.
mentalidade aqui, agenda aqui, cabeça aqui, vida aqui. Esposa trabalhando, Nicolas trabalhando, ela já com a salinha dela. Eu coloquei um portão eletrônico na minha casa para começar agora, depois de poupar vários dias, começar a construção, pelo menos entrar numa fase dela já. Cabeça aqui. E aí eu lá no litoral, o pastor me liga para falar sobre que o pastor Luiz ia falar comigo numa quinta-feira. Eu conto para ele a situação. Eu me lembro que naquele dia ele liga para mim e disse assim: você está no litoral, você está de férias, você segurou o ano inteiro. Se Deus o livre e guarde, acontecer alguma coisa que não para mim, eu saio de São Paulo e vou, o pastor Vanderlei está lá, o pastor Carlos está lá, e a gente cuida dessa situação. Se Deus o livre e guarde a nossa irmã Marini, o Senhor entender que ela vai ser recolhida. Eu virei para ele e disse: pastor, enquanto a isso, ontem eu conversei com a minha esposa, e eu tinha proposto no meu coração, se Deus o livre acontecesse alguma coisa que a irmã Marini, a gente ia subir imediatamente. A gente ia deixar a viagem, a carreteira ela subir. Acabou que os irmãos sabem que eu nem esperei isso. Eu senti uma inquietação muito grande, vim embora 5 dias antes, consegui visitar nossa irmã. Para mim foi uma alegria grande. Alegria não de vê-la naquela situação, mas de poder ficar perto, estar junto. E depois ouvi tudo aquilo que aconteceu. O Senhor aprovou recolher a sua serva. Na terça-feira eu sento com o pastor Luiz, depois de um período longo, irmãos, de oração, um período assim de um entorno, de um olhar para a igreja. Eu disse várias vezes para o Senhor: Senhor, se a gente sair da tua vontade, o Senhor vai ficar muito triste, vai sofrer a família, os irmãos vão sofrer. Olha a superintendência, olha o entorno de tudo. Nunca dizer para o Senhor: olha, o Senhor eu vou perder minha casa, minha esposa vai perder meu emprego. Não era essa a oração, era só almas e vontade de Deus que estavam em pauta na oração. E até que daí a minha esposa começou a ficar muito aflita com essa mudança, preocupada. Nós dois, hoje chegava aqui dentro da igreja com o coração aflito na vida da tarde. E a gente disse assim para Deus. Ela chegou e disse: nós vamos fazer a seguinte oração, só nós, o Lucas, o Nicolas e a Thalita. Nós vamos orar assim: se no dia que a gente sentar com o pastor Luiz, ele mostrar para nós, através do que ele vai conversar, que Deus falou com ele como Deus fala com o rei, no seu trono, que Deus falou diretamente com o coração dele, sem interferência de ninguém, a gente vai entender que se Deus falou diretamente com ele, é o propósito de Deus, é a única forma. A gente só se aparecer um anjo, a gente dorme, levanta, não tem sonho, a gente só tem essa. E a gente fizemos essa oração, fomos até a mesa do pastor, no dia marcado, naquela terça-feira, ele sentou conosco. E quando ele inicia dizendo: pastor Wellington, eu te chamei aqui porque eu quero convidar você para um propósito que está no meu coração, que Deus colocou no meu coração, e o que eu tenho no meu coração é mudar você de Botucatu. Eu estou aqui para pedir para que você mude de Botucatu por um propósito. E até aquela hora a gente temia muito, tinha muito temor. Eu me lembro que eu comento com os irmãos que eu fiquei até às 6h30 da tarde, das 4 horas. Eu acho que nunca o pastor Luiz teve tanto trabalho para lidar com uma pessoa como ele teve comigo e com ela. Ele conversava muitas vezes, ele olhava para a Tiana e explicava para ela, olhava para mim, ele percebia a nossa angústia. E aí, num determinado momento da conversa, a gente começou a colocar as coisas para ele. Ela falou: pastor, eu tenho uma salinha, né? Então a gente está muito preocupado para não fugir da vontade de Deus. Eu agora que tenho uma minha turma, meu filho Nicolas foi promovido no trabalho, a gente está estabilizado. E a gente ia conversando com ele, e ele disse assim para nós: ele disse: pastor Wellington e irmã Tatiana, eu vou dizer algo para vocês. Eu estava orando a Deus
e aquela regional de Americana, Campinas, e orando a Deus. E eu pedi para o Senhor um homem desocupado. Eu disse essas palavras. Eu disse para Deus: Senhor, me dê um homem desocupado. São centenas de pastores no estado de São Paulo, e deve ter alguém muito bom querendo trabalhar. Me dê esse homem. Ele disse que uma semana depois que ele orou, nós estamos falando do nosso presidente, o pastor Luiz Fernandes Bergamin. Ele disse assim para nós: uma semana depois o Senhor se dirigiu a mim e disse: meu servo, você está orando errado. Você está pedindo alguém desocupado, mas eu quero que você ore por alguém ocupado. E levou o pastor até a Bíblia e dizia para nós assim: o Senhor começou a falar comigo sobre Gideão no lagar, Eliseu com as juntas de boi, e ele citou, não me lembro agora, talvez, parece que ele falou Davi cuidando das ovelhas do seu pai. E aí, quando ele começou a pensar nisso, e Deus foi levando ele nisso, ele disse: e você não vai pegar alguém ocupado, você vai atrás de alguém muito ocupado. E essa pessoa muito ocupada é o meu servo, o pastor Wellington. Quando ele falou aqui naquela sala, eu me lembro que na última reunião que fizemos agora no sábado passado, lembra, Bilson, na sexta? Na sexta, com os dirigentes da igreja, o pastor Orlando, ele pegou em alguns momentos e ele disse assim: irmãos, o nome do pastor Wellington não é aquele nome que está na mesa do pastor, para que ele fale, é mesmo, tem o Wellington. Quando ele chega em mim, no André e no pastor Carlos, e fala o que ele tem que falar, a princípio a gente fica muito preocupado, e depois ele demonstra. Até naquela ocasião, irmãos, ele disse assim: pastor Wellington, a gente tem um olhar futuro para a sua vida, e a gente enxerga você em um novo passando na nossa convenção. A gente tem acompanhado a sua vida, a gente está envelhecendo, ele usa esses termos, o pastor André junto com ele, e a gente precisa de um olhar para a sua vida. Eu preciso te trazer para cá. Sumaré é um lugar onde eu vou, dali eu preciso olhar para a sua vida, eu preciso olhar para frente, essa convenção precisa permanecer, e eu tenho que olhar para a sua vida. Eu até virei para ele e falei assim: pastor Luiz, com muito amor, falei que um louvor da harpa desse aqui diz que passarinhos e belas flores não vão me encantar. Não é o nome, não é o cargo, não é a posição, não é o ganho, ou qualquer coisa nesse sentido. É a vontade de Deus que me preocupa, é só ela. Se o Senhor me colocar para pastorear uma igreja de 20 pessoas, de 10 pessoas, e eu estiver diante do Senhor, se eu dizer essa é a vontade de Deus, eu vou. Porque se eu ficar em Botucatu fora da vontade de Deus, se o Senhor não ficar comigo em Botucatu, pastor, qualquer habilidade humana, força humana, amor humano vai perecer. Mas se o Senhor for comigo, ou Ele permanecer comigo, seja onde for, vai ficar tudo bem. E aí foi a hora que ele virou para mim e falou: pastor Wellington, você é o homem para resolver a situação que Deus colocou no meu coração para aquela regional. Você é essa pessoa. Irmãos, imagine durante 4 horas a gente esperar momentos e demonstrar, e ele dizia: vai ficar tudo bem, o Senhor o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. E aí ele pergunta e diz: o que vocês, eu queria saber agora da boca de vocês, porque a gente não é obrigado, não é imposto. Diante daquela situação, eu olhei para ela, a gente olhou para o outro, eu vi um sinalzinho no rosto dela que a gente tínhamos combinado entre nós e Deus. E a gente olhou para o pastor Luiz e disse: pastor Luiz, 2 coisas eu quero falar com o Senhor, e eu termino aqui, irmãos. Eu disse a primeira delas:
Senhor disse que o Senhor fez alguns comentários de como está a região de Botucatu, a Superintendência, Salto Grande. Uma vez, irmãos, nós estávamos pastoreando na Superintendência de Santa Cruz do Rio Pardo. Ela estava numa situação muito difícil. E Deus, o Senhor, fez uma obra. E eu me lembro de uma frase que o pastor Luiz disse assim: Santa Cruz do Rio Pardo é como uma fênix que ressurgiu das cinzas. E hoje caminho para o louvor do nome do Senhor. Diz para ele assim: pastor Luiz, José, depois que ele contou todo o projeto, eu vi aquela situação toda na minha frente. Eu falei: pastor Luiz, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor está vendo, eu não estou vendo. Eu não me acho capaz. O que Deus está mostrando para o senhor é uma coisa que Deus está te mostrando. Diz para ele assim: quando José estava na prisão, e ele revelou os sonhos do copeiro e do padeiro, e depois ele revela os sonhos do faraó, e o faraó diz para ele: você revela sonhos? É com essas palavras que eu estou dizendo para o Senhor: não, eu não estou vendo, isso não sou eu. Santa Cruz do meu Pai, se Botucatu está bênção, se está bem, se está melhor, se Botucatu, olha quem fez. Foi o Senhor. Quem revela o sonho, ele diz: é o Senhor. E se o Senhor está me dirigindo a cuidar 7 anos de bonança, para depois 7 anos de escassez administrar esse Egito, o Senhor que revelou o sonho, será o Senhor que me capacitará para fazer isso. E virei para ele, encerrando, dizendo: pastor, em Santa Cruz eu lutei com um urso. Em Botucatu eu lutei com um leão. E se o Senhor está falando contigo, eu vou lutar contra esse incircunciso. E o Senhor que entregou o leão, entregou o urso, Ele vai entregar esse incircunciso nas nossas mãos, em nome de Jesus. Eu digo sim. E foi assim que então nós encerramos aquela conversa. Fizemos uma reunião rapidamente com a diretoria e com toda a liderança e os líderes de departamento. Naquele dia, na ocasião, esteve o David, esteve a irmã Alessandra, que já está sabendo, pastor Carlos, a irmã Ana, líderes de irmã Júlia. A única falha que eu cometi naquele dia foi porque, como o Éder trabalha, eu perguntei para o irmão Salvador na porta, ele falou: o irmão Salvador não pode ir. E eu queria que o irmão Salvador também, como nosso líder de obreiro, soubesse já na sexta-feira. Aí eu falei: e o Éder? Ele falou: o Éder trabalha, pastor. E eu falei, porque o irmão Marquezine representa muito bem o irmão Éder, mas eu não me lembrei. Eu peço perdão aos irmãos, porque eu não estava nesses dias. A minha humanidade também está um pouco mexida, né? O homem espiritual funciona, mas às vezes a gente está muito sensível, tem hora que a nossa mentalidade não está muito equilibrada. Então eu falei, avisamos eles, porque no domingo passado a gente assumiu a igreja de Sumaré, porque tem uma questão naquela regional, e o pastor Luiz disse assim: pastor Wellington, eu arranquei um band-aid há 5 dias atrás lá, tem uma ferida aberta, eu preciso que você vá lá correndo então com essa ferida. Nós olhamos para eles: pastor, eu preciso me despedir da igreja, não no sentido de que é uma despedida, eu preciso, pastor. Ele falou: olha, vocês precisam, por favor, socorrer aqui o mais rápido possível. Por isso que a gente avisou a nossa liderança e ficou certo. Ontem eu avisei na minha vontade, que foi um momento também de bastante dificuldade. Tivemos ali um tempo com eles juntos, avisei os irmãos, e hoje aqui avisando a nossa igreja da sede. Minha palavra e do meu amor, que está aqui comigo, essa companheira, irmãos. Falava para minha mãe hoje: mãe, está incrível, mãe. Ela está uma semana debaixo de choro lá na escola dela, com despedida das professoras.
A diretora, quando soube da notícia, ficou alguns dias muito abalada, mas eles diziam, porque uma instituição evangélica, se é um propósito de Deus, a gente entende. Meu filho Nicolas também ontem foi o dia que ele foi pedir a conta. A empresa entendeu, e o Gustavo, que é um dos gerentes lá, falou: olha, Nicolas, a gente lamenta, mas a gente entende que é um propósito de Deus. A gente teve uma identificação com seu pai, sua mãe, mas a gente entende que é um propósito de Deus. O que é a minha palavra para vocês? Minha palavra para vocês é que vocês representam para mim muito amor, muita gratidão. Peço perdão para vocês, onde a gente não conseguiu fazer o que precisava ser feito, olhar como devia ter olhado, ou alguma falha que a gente não identificou. Nós queremos dizer que vocês são pessoas para a vida. O coração da gente jamais será colocado, o coração vai ter que dilatar, pode vir novos irmãos, pessoas, mas o lugar de vocês vai permanecer no nosso coração. Eu agradeço a Deus pelos obreiros, agradeço a Deus pelo pastor Vanderlei, pastor Carlos, presbítero Bilges, essa equipe maravilhosa, como o pastor Fabiano, a caminhada com o nosso Silmar. Eu agradeço a Deus pelas lideranças, agradeço a Deus pelos nossos cultos, no tempo de pandemia, nas quintas-feiras, nos domingos. Eu agradeço a Deus por cada dia que o Senhor colocou aquela mochila nas minhas costas, eu abri esse escritório. Agradeço a Deus porque Ele tem me dado uma igreja muito querida, muito amável. Vou dizer para vocês, muito obrigado por tudo. Vocês são incríveis, vocês são uma bênção, vocês são, como eu gosto de dizer, são vestidos de Jacó, meu amor, vestidos de Jacó. Você quer falar alguma coisa? E eu queria então deixar essa palavra de gratidão a vocês, essa palavra que foi pregada no sábado agora, depois daquela reunião com as lideranças da diretoria, cerca de 20, quantas pessoas participou, pastor Carlos? Bastante. A gente estava decidido, termino agora, decidido de que hoje seria o anúncio e no domingo que vem o meu último culto aqui com vocês. O culto está aqui com vocês, mas as coisas mudaram muito rápido. E aí então, tivemos aquele tempo ali, um momento de muito amor com os irmãos, com os pastores, palavras lindas que vivemos ali, e houve um propósito no coração do pastor Orlando, juntamente com os demais irmãos. Eu queria muito que isso fosse feito para que a gente fique olhando, chorando. Mas houve um propósito no coração deles de que no sábado agora, dia 4, é isso, pastor Carlos? O senhor quer falar sobre isso? Posso falar? No sábado agora, dia 4, agora, sábado que vem, vai ter um culto de ação de graça pelo pastoreio meu, dela. Eu nunca tinha visto um culto de ação de graça pelo pastoreio, né? Achei muito nobre, mas também ao mesmo tempo que eu estou acanhado para isso. E aí agora, sábado, vai ter um culto aqui de ação de graça, onde os dirigentes foram convidados a estar presentes, eles concordaram, a senhora Sandra, a Lila, a igreja da Vila Antártica, também os irmãos entenderam, e no sábado agora a gente vai então aí sim poder dar um tchau para os irmãos, deixar um beijo no coração de vocês e seguir a viagem. Chegar lá, irmãos, vou pegar minha mochila, pôr nas costas, abrir um escritório para lá, dobrar a manga, ver a vontade de Deus e tem que trabalhar. E nós, pastor, vocês, vai fazer a mesma coisa.
vocês vão dobrar a manga, respirar. O Deus é o mesmo, que nem quando os enamorados eles olham a lua de cidades diferentes. Aquela luz que brilha, o Deus é o mesmo. Cada um no seu lugar, trabalhando. Eu lá no meu trabalho, pregando, orando, amando. Vocês aqui orando, pregando, amando. Um dia, hoje, o ministério, a vontade de Deus nos divide. Mas vai chegar um dia que todos nós estaremos juntos para sempre na eternidade com Cristo. Então vocês tomam faca no dente, vocês empurrem força, vocês sabem o que fazer, vocês aprenderam o que fazer, vocês são diferentes, vocês experimentaram, vivam aquilo que Deus fez vocês experimentarem, e caminho, meus amados, força. A gente só vai estar em lugares diferentes, trabalhando com o mesmo Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus. Vocês estão alicerçados em Cristo Jesus. Ele vai permanecer aqui nessa igreja em nome de Jesus. Amém, igreja de Cristo. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Pode se colocar de pé. Uma ordem ao pastor. Lembrando, sabe o que você avisa que o culto tem que terminar na hora certa. Vocês gostam que o culto termine na hora certa? Amém, Jesus? Tem que terminar na hora certa, né, irmão? Porque os bichos gostam de ir para casa papar. Certo, não, igreja? Amém? Você pode ir para casa. Alguns falam, a minha mãe fala, cadê minha mãe? Minha mãe está aqui hoje. Olha lá minha mãe. Minha mãe fala, tem que ir para casa mexer com o guruti. Em casa a gente fala, tem que ir para casa para mexer com o papá. Vocês ficam bem, tá? Força. Um Deus trabalhando, vamos continuar trabalhando. Onde a gente estiver, vamos trabalhar para Cristo. Os olhos do Senhor adiante. Vamos respirar, bater um pão, força, irmãos, força. À frente, não pare. Não desista, não pare, irmãos, até a eternidade. Eu vou dar bênção apostólica hoje, porque eu sei, talvez, sábado eu não tenha a bênção apostólica. Sábado vai ser um culto dirigido pelo trabalho de culto de ação de graça a Deus, porque o que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então hoje eu vou fazer a bênção apostólica assim, ó. A gente não pergunta, como é que vai ser o teu final de semana, igreja? Vocês dizem? De bênção, pastor. Ah, sim, se você puder vir sábado aqui, vai ser uma alegria, tá bom? Amém, irmão? Amém. Só vai para nós e Jesus aqui para esse amém. Ó, se vocês puderem vir sábado, extraordinariamente, venha, tá bom? É um desejo que eles propôs. Eu, não vou nem ficar destilando esse assunto. Então, como eu não sei se sábado eu vou dar a bênção apostólica, dessa vez eu vou perguntar como vai ser o teu final de semana, igreja. Eu vou fazer que eu fiz ontem na Vila Tati. Eu vou perguntar para vocês assim, como é que vai ser a vida de vocês, igreja? Vocês vão dizer, a minha vida vai ser de bênção, pastor, e a sua? E eu vou dizer, de muita bênção. Porque a gente nunca sabe, o pastor, e às vezes ele não permite que a gente volte a pastorear essa igreja. Então eu vou, dessa vez, eu não vou perguntar como vai ser o teu final de semana, nem como vai ser a tua semana. Eu vou perguntar como é que vai ser a tua vida. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Igreja do Senhor, como vai ser a vida de vocês, igreja? Senhor, e volte
paz para o seu lar em nome de Jesus.